Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje vou dar continuidade à leitura para vocês da Criação do Patriarcado de Gerda Lerner, a historiadora. E aí, hoje vou ler o capítulo 7, que está escrito assim, As Deusas. E está na página 183, tá? Então escuta. Vimos como, nas sociedades mesopotâmicas, a institucionalização do patriarcado criou limites bem definidos entre mulheres de classes diferentes, embora o desenvolvimento de novas definições de gênero e costumes a eles associados tenha se mantido de modo desigual. O Estado, durante o processo do estabelecimento de códigos de leis escritos, aumentou os direitos à propriedade das mulheres de classe alta enquanto restringiu seus direitos sexuais e, por fim, os extinguiu por completo. A dependência vitalícia que as mulheres tinham de seus pais e maridos estabeleceu de forma tão firme na lei e no hábito, a ponto de ser considerada, entre aspas, natural e uma dádiva divina. Para mulheres de classe baixa, sua força de trabalho estava a serviço da família ou de quem possuísse a servidão de sua família. Suas funções sexuais e reprodutivas foram transformadas em mercadoria comercializadas, alugadas ou vendidas conforme o interesse dos homens da família. Mulheres de todas as classes foram, segundo a tradição mandava, foram excluídas do poder militar e até a virada do primeiro milênio antes de Cristo, excluídas da educação formal, à medida que foi sendo institucionalizada. Ainda assim, mesmo na época, existiam mulheres poderosas em papéis de poder no trabalho de culto, em representações religiosas e os símbolos. Houve um intervalo de tempo considerado entre subordinação das mulheres na sociedade patriarcal e o rebaixamento das deusas. À medida que traçarmos as mudanças na posição de imagens divinas masculinas e femininas do panteão de deuses, em um período de mais de 1000 anos, devemos ter em mente que o poder das deusas e de suas sacerdotisas na vida cotidiana e na religião popular continuou em vigor, mesmo quando as deusas supremas foram destronadas. É notável que em sociedades nas quais as mulheres foram subordinadas em termos econômicos, educacionais e legais, o poder espiritual e metafísico das deusas tenha permanecido ativo e forte. Temos alguns indícios de como era a prática da religião com base em artefatos arqueológicos, hinos e orações de templos. Em sociedades mesopotâmicas, alimentar e servir aos deuses eram atividades consideradas essenciais para a sobrevivência da comunidade. Esse serviço era realizado por servos homens e mulheres. As pessoas consultavam um oráculo ou adivinho, que podia ser um homem ou uma mulher, para decisões importantes de Estado sobre guerra, escolhas pessoais importantes. Em casos de necessidade pessoal, doença ou infortúnio, a pessoa podia buscar ajuda do deus ou deusa domésticos dela. Se isso não adiantasse, podia apelar para qualquer um dos deuses ou deusas que tivessem qualidades específicas necessárias para curar sua aflição. Se o apelo fosse a uma deusa, a pessoa doente também precisava de mediação e dos bons serviços de uma sacerdotisa da deusa em questão. Existiam ainda, é claro, deuses masculinos, que ajudavam em caso de doença, sendo, em geral, mediados por um sacerdote. Por exemplo, na Babilônia, um homem ou uma mulher doente procurava o templo de Ishtar, humildemente, deduzindo que a doença fosse resultado de alguma transgressão própria. O requerente
Levava oferendas adequadas, alimentos, um animal jovem para sacrifício, azeite e vinho. Para a deusa Ishtar, essas oferendas costumavam incluir imagens de uma vulva, símbolo de sua fertilidade, feita de pedra preciosa, lápis lazuli. A pessoa necessitada se prostrava diante da sacerdotisa e recitava alguns hinos e orações. Uma oração comum continha os seguintes versos: Benevolente Ishtar, que comanda o universo, heróica Ishtar, que cria a humanidade, que anda perante o gado, que ama o pastor. Você traz justiça aos necessitados, aos que sofrem você traz justiça. Sem você, o rio não se abrirá. O rio que nos dá vida não será fechado. Sem você, o canal não se abrirá. O canal do qual os dispersos bebem não será fechado. Está, Senhora misericordiosa, ouça-me, conceda-me misericórdia. Poética. Continuando. Homens ou mulheres da Mesopotâmia, em casos de necessidade ou doença, chamavam com humildade diante de uma imagem da deusa e de sua sacerdotisa, em palavras que refletem a postura do escravo em relação ao Senhor. As pessoas louvavam e veneravam o poder da deusa. Dessa forma, outro hino a Ishtar refere-se a ela como Senhora do campo de batalha, aquela que derruba as montanhas, majestosa, leoa entre os deuses, que conquista deuses enfurecidos, a mais forte entre os soberanos, que guia reis pela coleira, que abre o ventre das mulheres, poderosa Ishtar, como é grande a sua força. Sucedendo-se um louvor ao outro, o requerente continuava: Onde você lança os olhos, os mortos acordam, os doentes se levantam, os confusos, ao ver seu rosto, encontram o caminho certo. Apelo a você, miserável e perturbado, torturado pela dor de seu servo. Tenha misericórdia e ouça minha prece. Eu a espero, minha senhora. Minha alma se vira para você. Eu lhe suplico, amenize minha situação. Absolva-me da minha culpa, minha maldade, meu pecado. Esqueça meus delitos. Aceite meu apelo. Podemos notar como os requerentes consideravam a deusa toda-poderosa, no símbolo da vulva da deusa, feito de pedra preciosa e ofertado em seu louvor. Celebravam-se a sacralidade da sexualidade feminina e sua misteriosa força de dar a vida, que incluía o poder da cura. E nas próprias preces, apelando à misericórdia da deusa, eles a louvavam como Senhora do campo da batalha, mais poderosa do que os reis, mais poderosa do que os outros deuses. Suas preces aos deuses exaltavam de modo semelhante as virtudes do Deus e elencavam seus poderes, dando-lhes qualidades superlativas. Quero chegar aqui ao seguinte ponto. Os homens e as mulheres que ofereciam essas preces em momentos de necessidade deviam considerar as mulheres assim como o faziam com os homens, capazes de poder metafísico como potenciais mediadores entre deuses e os seres humanos. É uma imagem mental, bem diferente da dos cristãos, por exemplo, que em uma época posterior oravam para que a Virgem Maria intercedesse junto a Deus em nome deles. O poder da Virgem está na capacidade de apelar à misericórdia de Deus. Vem da maternidade e do milagre de sua concepção imaculada. Ela não tem poder por si só, e as próprias fontes de seu poder de intercessão a separam de modo irrevogável das outras mulheres. Ao contrário, a deusa Ishtar e outras deusas como ela tinham poder por si mesmas, o mesmo tipo de poder que os homens tinham, derivado da bravura militar e da capacidade de impor sua vontade sobre os deuses ou influenciá-los. E ainda assim, Ishtar era mulher, dotada da mesma sexualidade das mulheres comuns,
Impossível não se admirar perante a contradição entre o poder das deusas e as crescentes limitações sociais impostas sobre a vida da maioria das mulheres na antiga Mesopotâmia. Ao contrário das mudanças no status social e econômico das mulheres, que receberam atenção divergente e dispersa em estudos sobre a antiga Mesopotâmia, a transição do politeísmo para o monoteísmo e sua consequente mudança na ênfase de deusas poderosas para o único deus masculino é tema de vasta literatura. O assunto foi abordado do ponto de vista tecnológico, arqueológico, antropológico e literário. Artefatos históricos e artísticos foram interpretados com as ferramentas de suas respectivas disciplinas, estudos linguísticos e filosóficos colaboraram para a excelência da interpretação com Freud, Jung e Erich Fromm. A psiquiatria e a psicologia foram adicionadas como instrumento de análise, fazendo nossa atenção se concentrar no mito em símbolos e arquétipos. E nos últimos tempos, inúmeras acadêmicas feministas de várias disciplinas discutiram o período e o tema de mais um ponto de vista crítico de hipóteses patriarcais. Essa riqueza e essa diversidade de fontes e interpretações tornam impossível sua discussão e crítica apenas nesse volume. Portanto, vou me concentrar, como fiz até aqui, em algumas questões analíticas e discutir em detalhes alguns modelos que, creio eu, ilustram padrões maiores. Em termos metodológicos, a questão mais problemática é a relação entre a sociedade e mudanças em crenças religiosas e mitos. Arqueólogos, historiadores e historiadores da arte podem registrar, documentar e observar tais mudanças, mas não podem determinar com segurança as causas nem o significado. Sistemas diferentes de interpretação oferecem respostas variáveis, nenhuma das quais inteiramente satisfatória. No presente caso, parece-me mais importante registrar e avaliar as evidências históricas e oferecer uma explicação coerente que admito ser um tanto especulativa, assim como são todas as outras explicações. Inclusive, e sobretudo, a da tradição patriarcal. Suponho aqui que a religião mesopotâmica refletisse as condições sociais, bem como respondia a elas nas várias sociedades. Construtos mentais não podem ser criados no vácuo, sempre refletem eventos e conceitos de seres humanos históricos na sociedade. Assim, a existência de uma Assembleia dos Deuses em A Epopeia de Gilgamesh é interpretada como o indício da existência de construções de aldeias na sociedade mesopotâmica pré-Estado. De modo semelhante à explicação do mito sumério de Atrahasis, de que os deuses criaram os homens para que estes os servissem e os aliviassem de trabalho árduo, pode ser considerada uma reflexão sobre as condições sociais das cidades-estado da primeira metade do terceiro milênio antes de Cristo, em que muitas pessoas trabalhavam em projetos de irrigação e com agricultura centrada nos templos. A relação entre mito e realidade não costuma ser tão direta, mas podemos supor que ninguém poderia inventar o conceito de uma Assembleia de Deuses se não tivesse, em algum momento, vivenciado e conhecido alguma instituição semelhante na Terra. Embora não possamos afirmar com certeza que determinadas mudanças políticas e econômicas causaram modificações em crenças religiosas e mitos, não podemos deixar de observar certo padrão nas mudanças de crenças religiosas em inúmeras sociedades ocorrendo após ou simultaneamente com determinadas transformações sociais. Minha proposta é de que, assim como o desenvolvimento da agricultura de arado, coincidindo com o aumento do militarismo, resultou em mudanças importantes nas relações de parentesco e de gênero. O desenvolvimento de fortes reinados e estados arcaicos também originou transformações em sistemas de crenças religiosas e símbolos. O padrão observável é, primeiro, o rebaixamento da imagem da deusa-mãe e a ascensão posterior dominância de seu consorte filho
depois a fusão desse com um deus de tempestade ou um deus criador, que lidera o panteão de deuses e deusas. Onde quer que ocorram essas mudanças, o poder da criação e da fertilidade é transferido da deusa para Deus. O antropólogo Peggy Reeves Sandey oferece algumas sugestões metodológicas muito interessantes para a interpretação dessas mudanças. Sandey afirma que o simbolismo de gêneros nas histórias da criação vem a ser um guia confiável para papéis de sexo e identidades sexuais em determinadas sociedades. O articular sobre como as coisas eram no início, as pessoas fazem uma declaração essencial a respeito de sua relação com a natureza e sua percepção da fonte de poder do universo. Sandey analisou 112 histórias da criação e as sociedades nas quais ocorreram, encontrando claros padrões definitivos. Ela também encontrou uma nítida correlação entre as definições de gênero em histórias da criação e a forma de obter comida desse povo, bem como padrões na criação dos filhos. Escuta. Onde os homens buscam animais, os pais são mais distantes da criação dos filhos, e concebe-se o poder como além do domínio do homem. Onde a coleta de alimentos é enfatizada, pais são mais próximos da criação dos filhos, e as noções sobre o poder da criação voltam-se ao simbolismo feminino ou de casal. Dos 112 casos que ela estudou, 50% tinham histórias da criação envolvendo uma divindade masculina, 32% envolvendo um casal divino e 18% uma divindade feminina. Em sociedades com histórias da criação masculina, 17% dos pais cuidavam dos bebês e 52% dos pais caçavam grandes animais em sociedades com histórias da criação envolvendo um casal. 34% dos pais cuidavam dos bebês e 49% deles caçavam. Em sociedades com histórias de criação feminina, 63% dos pais cuidavam dos bebês e 28% caçavam grandes animais. Se aplicarmos as generalizações de Sandey, originárias do estudo dos povos primitivos contemporâneos ao passado, podemos esperar pela ocorrência de grandes mudanças sociais e econômicas, antes ou mais ou menos na mesma época em que encontramos mudanças nas histórias da criação nas sociedades do Antigo Oriente Próximo. Essas mudanças, de fato, ocorrem em inúmeras sociedades durante o segundo milênio antes de Cristo. Tentarei revisar esses acontecimentos e depois analisar a importância deles, concentrando-me nos principais símbolos e metáforas explicativas. Isso se agrupa ao redor de 3 perguntas básicas em toda religião, que toda religião procura responder. Primeiro, quem cria a vida? Segundo, quem traz a maldade para o mundo? Terceiro, quem faz a mediação entre humanos e o sobrenatural? Ou, com quem falam os deuses? Se essas perguntas forem abordadas na discussão sobre mudanças, nas principais metáforas estaremos olhando para as seguintes transformações de símbolos. Primeiro, da vulva da deusa para a semente do homem. Segundo, da árvore da vida para a árvore do conhecimento. Terceiro, da celebração do casamento sagrado para as alianças bíblicas. A difusão da veneração da deusa mãe nos períodos neolíticos e calcólitos foi confirmada por dados arqueólogos. Marija Gilbutas relata que cerca de 30.000 mini-esculturas em argila, mármore, osso, cobre e ouro são encontradas hoje em dia, de um total de 3.000 sítios só no sudeste da Europa, e que elas confirmam um culto comum à deusa mãe. Gilbutas demonstra, por meio de evidências arqueológicas, que os símbolos culturais neolíticos perduram até o 3º milênio antes de Cristo, na região do Egeu, e até o 2º milênio antes de Cristo, em Creta. E O. James fala de um culto à fertilidade que se estabeleceu com firmeza na religião do Antigo Oriente Próximo, com o surgimento da agricultura na civilização neolítica, durante e após o 5º milênio antes de Cristo.
Há uma profusão de achados arqueológicos de estatuetas femininas, todas destacando seios, umbigo e vulva, em geral em posição agachada, que é a posição que costumava ser adotada para o parto nessa região. Encontramos essa imagem nas camadas mais baixas das escavações de Satal, no nível do 7º milênio a.C., na forma de uma deusa grávida dando à luz, as pernas afastadas, o umbigo e a barriga em evidência, e ela está cercada por chifres ou cabeças estilizadas de touro, o que pode simbolizar a procriação masculina. Estatuetas semelhantes foram encontradas em sítios da região do rio Don, na Rússia, no Iraque, na Anatólia, em Nínive, Jericó e no sul da Mesopotâmia. James Gimbutas e outros afirmam com segurança que essas estatuetas são evidências de culto à fertilidade comum. Essa afirmação encontrou grandes objeções por motivos metodológicos. Como podemos saber, na ausência de evidências corroborativas, o significado que essas estatuetas tinham para seus contemporâneos? Como podemos interpretar seu contexto e ter certeza de que interpretamos seu simbolismo de modo correto? Estatuetas assim são, por exemplo, encontradas em grande quantidade de sítios na antiga Israel, dos séculos VIII e VII a.C. Foi uma época em que a adoração a Jeová já estava bem estabelecida como principal religião de Israel. É evidente que o achado dessas estatuetas não é motivo suficiente para defender a existência da disseminação do culto à deusa mãe. Um exemplo semelhante que ilustra os limites das generalizações buscadas meramente em evidências arqueológicas é o das estatuetas da Virgem Maria na Idade Média. Se uma arqueóloga do futuro encontrasse milhares dessas estatuetas em vilas da Europa, estaria bastante enganada se concluísse, com base nesse achado, que uma divindade feminina era adorada ali. Por outro lado, essa arqueóloga, sem dúvida, teria encontrado também evidências da imagem de Cristo na cruz, o que poderia afetar suas conclusões. Assim, a própria ausência de outras representações figurativas em quantidade comparável nos sítios neolíticos autoriza a conclusão de que essas imagens tinham um significado especial, possivelmente religioso. Suas características comuns, sua ampla dispersão e execução convencionada sugerem, no mínimo, o uso como amuleto, talvez para ajudar as mulheres no momento do parto. Essas estatuetas aparecem por milhares de anos em uma ampla região. Outra interpretação possível é a de que o achado dessas imagens em muitos sítios demonstra a existência constante de uma prática religiosa popular que coexistia ou contrastava com a religião estabelecida. Tal conclusão se justificaria pelas estatuetas de deusa nua em Israel, no 8º século a.C., e imagens da Virgem Maria na Europa medieval. O argumento mais forte a favor do significado religioso das estatuetas femininas no Neolítico são as evidências históricas do 4º milênio em diante, derivadas de mitos, rituais e histórias da criação. Nelas, a deusa-mãe é praticamente universal, como imagem dominante nas histórias mais antigas. Isso nos permite interpretar o significado dos achados arqueológicos com um certo grau de segurança. Ainda assim, existe o perigo de distorcermos o significado com o excesso de generalizações baseadas em evidências parciais. O assiriólogo Oppenheim alerta para esse perigo em relação à interpretação da religião mesopotâmica no 2º milênio a.C. Para esse período, há muito mais evidências disponíveis, arqueológicas, literárias, econômicas e políticas. Mas Oppenheim, sei se eu estou falando certo, considera quase impossível para acadêmicos modernos reconstituir a visão de mundo e os valores religiosos daquela civilização. No máximo, podemos dizer que uma profusão de estatuetas femininas com características sexuais enfatizando a maternidade, encontradas no Neolítico, correspondem a material mitológico e literário posterior,
que celebra o poder da deusa feminina sobre a fertilidade e a fecundidade. É provável que se trate de anterior adoração à grande deusa, mas não é o certo. A luz apagou aqui, mas a luz que fica na minha cara, mas vai ficar assim mesmo, tá? Tá, continuando. Temos mais certeza das evidências arqueológicas do 4º milênio em diante. Estatuetas de deusas femininas aparecem em cenário mais elaborados e com atributos simbólicos distintos e recorrentes. A deusa é mostrada entre pilares ou árvores, acompanhada de bodes, serpentes e pássaros. Ovos e símbolos de vegetação são associados a ela. Esses símbolos indicam que era adorada como fonte de fertilidade vegetal, animal e humana. Ela é representada pela deusa das serpentes minoicas, com seios expostos. Era venerada na Suméria como Ning-Sang e Inanna, na Babilônia como Kubab e Ishtar, na Fenícia como Assarte e em Canaã como Anate, na Grécia como Hécade Artemis. Sua frequente associação com a lua simbolizava seus poderes místicos sobre a natureza e as estações. O sistema de crenças manifestado na adoração à grande deusa era monístico e animista. Havia unidade entre a terra e as estrelas, humanos e natureza, nascimento e morte, tudo isso incorporado na grande deusa. Os cultos à grande deusa eram baseados na crença de que é ela, em uma ou outra de suas manifestações, quem cria a vida. Mas ela também era associada à morte. Era celebrada por sua virgindade e suas qualidades maternais. Descrevia a deusa Ishtar, por exemplo, como sexualmente livre e protetora das prostitutas, padroeira das tabernas e, simultaneamente, a noiva virginal dos deuses, como nos mitos de Dumuzi. A sexualidade feminina era sagrada e honrada em seus rituais. Povos antigos não viam contradição nesses atributos contrastantes. A dualidade da deusa representava a dualidade observável na natureza, dia e noite, nascimento e morte, luz e escuridão. Assim, nas primeiras fases da adoração religiosa, a força feminina era reconhecida como aterradora, poderosa e transcendente. A supremacia da deusa também é expressa nos primeiros mitos de origem, que celebram a criação feminina que dá vida. Na mitologia egípcia, o oceano primordial, a deusa Anum, dá à luz o deus do sol Atum, que então cria o resto do universo. A deusa suméria, Namu, cria por partogênese o deus do céu, An, e a deusa da terra, Ki. No mito babilônico, a deusa Tiamat, o mar primordial e seu companheiro dão à luz deuses e deusas. Na mitologia grega, a deusa da terra, Gaia, em um nascimento virginal, cria um céu, Urano. A criação dos humanos também é atribuída a ela. Na versão assíria de um mito sumério anterior, a sábia Mami, também conhecida como Mintu, a mãe ventre, aquela que cria a humanidade, molda a humanidade com argila, mas é o Deus masculino. E a que abriu o umbigo, nas imagens, completando assim o processo de lhes dar vida. Em outra versão da mesma história, Mami, por insistência de Ea, concluiu ela mesma o processo criativo. A mãe ventre criadora do destino, em pares ela os completou. Mami forma a forma das pessoas. Essas histórias de criação expressam conceitos oriundos de modos anteriores de adoração à fertilidade feminina. A força primordial da natureza é o mar, a água. O mistério do ovo que se abre para criar vida nova. Deusa das serpentes, deusa do mar, deusa da virgindade e deusa moldando humanos em argila.
Essa é a mulher que tem a resposta para o mistério. Por outro lado, devemos observar aqui que, embora o ato criativo seja realizado pela deusa, o deus masculino não raro é envolvido de maneira decisiva no início do processo de criação. O reconhecimento da cooperação necessária do princípio feminino e masculino no processo de criação parece se estabelecer com firmeza na mitologia suméria e acádia. Com a domesticação dos animais e o desenvolvimento da pecuária, a função do homem no processo de procriação tornou-se mais aparente e foi mais compreendida. Em um estágio posterior de desenvolvimento, encontramos a deusa-mãe associada a um parceiro masculino, um filho, um irmão, que a ajuda nos ritos de fertilidade, acasalando com ela. No mito e no ritual, o deus masculino é jovem e pode ser necessário que ele morra para que o renascimento aconteça. Ainda é a grande deusa que cria a vida e controla a morte. Mas agora há um reconhecimento mais pronunciado do papel do homem na procriação. O casamento sagrado e Eros Gamos, entre parênteses, e ritos anuais semelhantes que eram mitos celebrados em diversas sociedades no 4º e no 3º milênio antes de Cristo expressavam essas crenças. O ciclo anual das estações não podia começar antes de a deusa acasalar com um jovem deus, e ele morrer e renascer. A sexualidade da deusa é sagrada e concebe as bênçãos da fertilidade à terra e às pessoas que a agradam cumprindo rituais. O ritual do casamento sagrado assumia várias formas e era bastante praticado na Mesopotâmia, na Síria, em Canaã e no Egeu. Um de seus muitos significados complexos é o de que o ritual transformava a abrangente fertilidade da deusa-mãe na fertilidade mais domesticada da deusa da semente cultivada. Nesses mitos do 3º e do 2º milênio a.C., existem também evidências de que um novo conceito de criação passou a fazer parte do pensamento religioso. Nada existe a não ser que tenha um nome. O nome significa existência. Os deuses recebem sua existência por meio da nomeação, assim como os humanos. O épico da criação, Enuma Elish, babilônico, começa da seguinte maneira: o solo firme abaixo não foi chamado pelo nome. Nada além do Apsu primordial, o procriador. Mumu Tiamat, ela que criou todos. Suas águas misturando-se como um único corpo. Quando nenhum dos deuses tivesse sido criado, nem chamado por nenhum nome, o destino deles indeterminado, então é porque os deuses foram formados dentro deles. Aqui o princípio da fertilidade de início situado na deusa-mãe exige a mistura com o procriador masculino, antes que o ciclo da vida possa começar. Mas, antes que possa ocorrer a criação, deve existir um conceito, algo dentro deles, que depois será nomeado ou chamado a vida. De modo semelhante, em A Epopeia de Gilgamesh, a deusa Aruru é chamada pelos outros deuses que lhe ordenam modelar um homem, uma duplicata de Gilgamesh. Crie agora sua duplicata. Quando Aruru ouviu isso, concebeu uma duplicata e Anu dentro dela. Aruru lavou as mãos. Pegou a argila e a atirou na estepe. Na este pé. Ela criou o valente Enkidu. Em outro mito acadiano, o deus Enlil desenha a imagem de um dragão no céu, que depois ganha vida. Como analisa o assiriólogo Georges Contenal, o deus da criação define a futura natureza de sua criação. Quando ela toma o formato final em sua imaginação, e ele dá a ela um nome, desenha então seu formato de modo que a criação adquira vida quase completa. A nomeação tem profundo significado no sistema de crenças da antiga Mesopotâmia. O nome revela a essência de quem o carrega. Ele também tem poder mágico. Esse conceito perdura ao longo de milênios em mitos e contos de fadas.
A pessoa que consegue adivinhar o nome da outra adquire poder sobre ela, como no conto de fadas alemão, o anão saltador. Uma pessoa recém-dotada de poder é renomeada. Assim, o deus Marduk, no mito da criação da Babilônia, recebe 50 nomes como símbolos de seu poder. Discutiremos depois como esse poder de nomes e nomeações é usado no livro do Gênesis. O importante a se observar aqui é que o conceito da criação mudou em determinado período da história, deixando de ser meramente uma expressão de força mística da fertilidade feminina para se tornar um ato consciente de criação, envolvendo com frequência imagens de deuses de ambos os sexos. Esse elemento de consciência, expresso na ideia, no conceito, no nome do que será criado, pode ser o reflexo de uma consciência humana alterada em razão de mudanças significativas da sociedade. O momento em que esses conceitos aparecem primeiro é quando a escrita foi inventada e com ela a história. A manutenção de registros e a elaboração de sistemas de símbolos demonstram o poder da abstração. O nome registrado entra para a história e se torna imortal. Isso deve ter parecido mágica para os contemporâneos. A escrita, os registros, o pensamento matemático e a elaboração de vários sistemas de símbolos alteraram a percepção que as pessoas tinham de sua relação com o tempo e o espaço. Não deve nos surpreender a descoberta de que esses mitos religiosos refletiam essa mudança de consciência. No âmbito deste estudo, que se concentra no desenvolvimento e na institucionalização dos símbolos de gênero patriarcal, devemos observar que a simbolização da capacidade de criar, como no conceito da nomeação, simplifica o afastamento da deusa-mãe como único princípio da criação. É um pensamento mais elevado, digamos assim, afastar-se dos fatos observáveis no senso comum da fertilidade feminina e conceituar uma criação simbólica, que pode se manifestar em o nome, o conceito. Não é um passo tão grande quanto o do conhecimento de o espírito criativo do universo, mas é precisamente esse passo adiante na capacidade de fazer abstrações e criar símbolos que possam representar conceitos abstratos na condição prévia e essencial para a mudança do monoteísmo, para o monoteísmo. Até que as pessoas pudessem imaginar um poder abstrato, invisível, incompreensível que incorporasse tal espírito criativo, não conseguiram reduzir seus numerosos deuses antropomórficos e contenciosos a um Deus. O estágio da transição se expressa nos mitos da criação que descrevem o espírito criativo como o Deus do ar, o Deus dos ventos, o Deus do trovão, que traz à vida seres moldados de maneira mecânica com seu sopro da vida. Parece-me provável que as mudanças históricas na sociedade, com ênfase na liderança real e militar, tivessem feito os homens buscar um símbolo de Deus masculino para incorporar o recém-percebido princípio da criação simbólica. Como veremos, o processo continua. Por mais de 1000 anos e culmina no livro do Gênesis. O fato de, na crença egípcia, a criação ter sido incorporada pelo deus masculino Osíris já no 3º milênio antes de Cristo corrobora a tese de que as crenças refletiam as condições da sociedade. Nesse caso, a primeira instituição de realeza poderosa, da qual os faraós reinaram como deuses encarnados, refletia-se no poder do domínio dos deuses masculinos nos mitos da criação. A próxima grande mudança observável nos mitos da criação ocorre em contemporaneidade ao surgimento dos estados arcaicos governados por reis poderosos. Em algum momento, a partir do 3º milênio a.C., a figura da deusa-mãe é substituída na liderança do panteão. Ela dá espaço a um deus masculino, em geral o deus do vento e do ar, ou o deus do trovão, que cada vez mais, com o passar do tempo, se parece com um rei terreno do novo tipo. Nesse processo de transformação, as antigas deusas da terra agora aparecem como filhas e esposas de deuses da vegetação. A mesopotâmica Danquina, senhora da terra,
torna-se companheira da Ea ou Enki, deus das águas. Transformações semelhantes ocorreram com as deusas mães Ninliu, Nintu, Niursag, Aruru. A mais antiga descrição suméria do panteão mostra o deus do céu An e a deusa da terra Ki, comandando em harmonia os outros deuses. Dessa união nasce o deus do ar, Enlil. Seu principal local de adoração é Nippur, uma cidade-estado em constante conflito com Eridu, cuja divindade é Enki, por volta de 2400 a.C. Os principais deuses são listados em ordem de importância e culto, como An, céu, Enlil, ar, Niursag, rainha das montanhas, Enki, senhor da terra. Niursag pode representar a deusa da terra Ki, agora relegada a uma posição inferior. Em textos posteriores, em cerca de 2000 a.C., ela é mencionada, por exemplo, depois do Enki. O especialista sobre o assunto suméria, Samuel Noah Kramer, explica essa mudança na teogonia como resultado da crescente influência de sacerdotes que estão associados a templos e cidades específicos e seus soberanos. Esses sacerdotes passam a registrar os mitos antigos de maneira a servirem a fins políticos. Kramer observa na lista a ausência de Namu, a deusa mãe, antes aclamada como criadora do universo e mãe dos deuses. Ele acredita que seus poderes tenham sido transferidos para seu filho Enki, em uma aparente tentativa de justificar essa parte de plágio feita pelos sacerdotes. A relação entre a mudança na sociedade e as mudanças na teogonia se torna mais explícita depois. No Enuma Elish, mencionado antes, escrito por volta de 1100 a.C., o caos, na forma de Tiamat, que dá a vida, é confrontado por deuses primitivos rebeldes que desejam criar a ordem. Ocorre uma terrível batalha na qual os deuses rebeldes são liderados por um jovem deus que destrói fisicamente Tiamat e cria de sua carcaça a terra e os céus. Os deuses depois também matam o marido de Tiamat e de seu sangue, misturado com terra, criam a humanidade. É muito significativo que o jovem deus que mata Tiamat no épico seja Marduk, o deus adorado na cidade da Babilônia. Marduk surge primeiro durante a época de Hammurabi na Babilônia, que tornou sua cidade-estado dominante na região da Mesopotâmia. Em Enuma Elish, escrito cerca de 600 anos depois, um pouco do antigo material mítico transforma-se em um grande sistema teológico. O jovem deus Marduk agora é alçado ao poder supremo entre os deuses. Um processo semelhante em um período no qual dominavam politicamente, os assírios contaram seu mito de criação, colocando o deus nacional Assu como parte central da história, conforme avalia um acadêmico. A ascensão de dois deuses nacionais, Marduk e Assu, a posições de poder supremo no mundo dos deuses, reflete a consequente cristalização da Mesopotâmia em dois estados nacionais rivais, cada um sob uma monarquia absoluta. O poder e a decisão estavam agora centralizados em Marduk e Assu, com os outros deuses atuando como seus agentes ou mediadores. Na mitologia cananeia, o jovem deus da tempestade Baal torna-se líder do panteão. Quando em conflito com seu adversário Mote, o deus da morte, ele desce ao submundo, toda a vegetação da terra morre. A irmã e consorte de Baal, Anat, procura por ele em todo lugar. Ao encontrar seu corpo, ela o enterra e trava uma batalha violenta com Mote, no qual o mata. Retalha então o corpo de Mote e tritura, o peneira
o peneira, o moe em um moinho e o espalha pelos campos. Esse tratamento simbólico de mote, como se ele fosse grãos, ajuda a restaurar a fertilidade da terra. Quando Baal volta dos mortos para mais batalhas e posterior vitória sobre Mote, Anat, que o mito havia demonstrado todas as antigas qualidades da deusa mãe, ferocidade em batalha, força e o poder de conceder fertilidade, passa a ser ofuscada por ele, que se torna um Deus supremo e aquele que dá vida. Discutiremos antes como os reis tomam o templo da divindade suprema. Assim, em Lagash, no período inicial do reinado, Lugalanda se autonomeia principal administrador do templo do deus Ningirsu e nomeia sua esposa Baranantarra como principal administradora do templo da deusa Baal. Em período posterior, como no reinado de Hammurabi, quando a realeza já está bem estabelecida e possui um vasto domínio, o rei incorpora um pouco da liderança divina. É como se existisse um fluxo contínuo de poder, sacralidade e energia entre Deus e rei. Não surpreende que o processo a deusa mãe não apenas perca sua supremacia, mas que em geral seja domesticada e transformada na esposa do Deus Supremo. Ainda assim, ao mesmo tempo, de modo misterioso, ela se separa e adquire uma nova vida e uma nova identidade com diversas manifestações que continuam a ter força na religião popular. Discutiremos esse processo mais adiante. A mudança de posição da deusa-mãe, seu destronamento, ocorre em muitas culturas e em momentos diferentes, mas costuma estar associada aos mesmos processos históricos. Em Elam, a deusa-mãe reina suprema no 3º milênio a.C., mas posteriormente se torna secundária em importância perante seu consorte Uban. A mesma evolução ocorre em épocas diferentes na Anatólia, em Creta e na Grécia. No Egito, onde antes o deus masculino impera, também podemos encontrar vestígios de predominância da deusa anterior, Ísis, como a mulher do trono. Personificava o poderio misterioso da realeza, como James assinala, abre aspas. Como tal, ela era a fonte da vitalidade antes de se tornar o protótipo da mãe, que dá vida, e da esposa fiel, fecha aspas. Observar em mais detalhes a sociedade hitita e seu desenvolvimento pode resultar em um bom estudo de caso para a transição das relações matrilineares de parentesco e sucessão real para as relações patrilineares de parentesco e sucessão, bem como seus reflexos na religião. A sociedade hitita prosperou entre 1700 e 1190 a.C., da antiga Anatólia. Ela combinava elementos de cultura hitita mais antiga, com outros dos povos indo-europeus que dominaram a região, provavelmente no fim do 3º milênio a.C. O governo hitita inicial era baseado em um sistema no qual o direito à sucessão estava na Tavamana, a irmã do príncipe. A família real hitita praticava casamentos entre irmão e irmã, semelhante ao sistema de parentesco das famílias reais do Egito. Um soberano se casava com sua irmã, que, como Tavanana, era uma sacerdotisa com um poder político e econômico considerável, por exemplo, tendo o direito de coletar impostos nas cidades. Seu filho menino herdava o direito à sucessão, não porque seu pai era o rei, mas porque o direito à sucessão estava com a Tavanana. O posto era hereditário, para que a filha da Tavanana, que herdava seu posto, herdasse também uma posição de poder importante, assim como seu irmão. Depois, quando o casamento entre irmãos e irmã foi proibido, a Tavanana permaneceu, eu não sei se é Tavanana ou Tauanana, porque tem um W.
permaneceu como sacerdotisa e com poder de sucessão, o que significava que o filho de seu irmão o sucederia no trono. No início do segundo milênio, o primeiro rei hipita, poderoso, Hattusil I, não apenas desafiou a tradicional regra de sucessão, indicando seu neto em vez do filho como sucessor, o que o levou a um conflito com a tia, mas também aboliu o posto de Tavanana, proclamando-se como sacerdote. Além disso, passou a nomear princesas reais como sacerdotisas nos santuários da deusa. Vimos antes como esse mesmo processo ocorreu na Suméria durante a formação dos estados arcaicos. Mas o edito de Hattusil I não aboliu a forte tradição matrilinear e a regra de sucessão, segundo a qual o irmão Tavanana seria o rei, perdurou. O neto de Hattusil continuou a expansão hitita invadindo a Babilônia, mas foi assassinado. E o rei, contaminado por conflitos familiares internos e assassinatos por causa da sucessão. Isso coincidiu com a invasão dos hurritas e a conquista da maior parte da Síria. Telepinu, um genro real que se tornou rei, provavelmente de acordo com o antigo costume matrilinear de aceitar que um homem se casasse para herdar a sucessão real na ausência de um herdeiro, tentou determinar a sucessão patriarcal em seu édito, por volta de 1525 a.C. O édito especificava que, se não existissem filhos disponíveis para a sucessão, o marido da primeira filha deveria se tornar rei. O édito também descrevia o período anterior de derramamento de sangue, que parece ter ocorrido em razão da transição de um sistema de parentesco para outro. Por certo, é a prova de força da tradição da sucessão matrilinear. A tradição foi forte o bastante para durar mais de 150 anos, durante as quais uma nova dinastia chegou ao poder. Refletiu-se na disputa entre rei Tudália e sua irmã, que ele acusava de ter usado bruxaria. A disputa foi resolvida com um acordo pelo qual o filho do rei o sucederia no trono, enquanto a filha do rei se tornaria Tavanana e exerceria o ofício de sacerdotisa da deusa do sol. Por esse acordo, o direito à sucessão era discretamente passado ao rei. Foi a última vez na história hitita em que um par irmão-irmã compartilhou poder temporal e religioso. Para se ter uma ideia de como essas lutas internas enfraqueceram o governo, basta considerar o fato de que os inimigos do país quase o levaram à extinção. Em 1380 a.C., um rei poderoso, Cipiluliuna I, assumiu o trono no período neo-hitita de construção do império, e quase 100 anos faria o reino hitita rivalizar com o Egito e a Babilônia em grandeza. Ele restabeleceu a hegemonia hitita sobre a Síria, conquistando os hurritas e estendendo seu domínio a Damasco. É muito provável que seu sucesso em, por fim, abolir o posto de Tavanana como personificação do direito à sucessão matrilinear esteja totalmente relacionado a seu poderoso reinado e sucesso como construtor do império. Supiluliuma I transformou o posto de Tavanana, colocando nele sua rainha, mantendo assim o formato enquanto mudava o conteúdo. Desde então, os direitos à sucessão foram investidos ao rei, cuja esposa, não a irmã nem a filha, cuja esposa era colocada pelo poder dele no posto de Tavanana e sacerdotisa, duas posições que se despiram de seus principais e hereditários poderes. Supiluliuma I pacificou regiões conquistadas, colocando nelas reis figurativos, que se tornaram seus súditos e se casaram com suas filhas.
Vimos essa prática ocorrer por motivos dinásticos semelhantes na Suméria e em Mari. É uma prática que muda de maneira significativa a relação das mulheres com o poder político, transformando-as em instrumentos de decisões masculinas e tornando o poder delas dependente de seus serviços sexuais e reprodutivos, em prol de um homem específico. O filho de Suppiluliuma I e seu neto seguiram seus passos e estenderam o poder hitita para o Egeu e a Síria. Mais uma vez, após a morte do neto, houve uma batalha pela sucessão, que terminou com o trono usurpado pelo irmão do rei, Hattusil III. Esse rei, que assinou tratados de amizade e assistência mútua com o Egito e a Babilônia, fez o reino prosperar até seu ápice. Promoveu a esposa Pudurepa e co-soberana. É significativo que, mesmo nessa época, a antiga tradição de sucessão fosse tão forte que o rei usurpador tinha achado necessário escrever uma justificativa na qual ele agradecia sua deusa padroeira, Ishtar, por inspirá-lo e ascender ao poder e se casar com sua esposa Padurepa. Assim, a forte tradição de sucessão matrilinear e poder político por mulheres foi transformada após 300 anos de luta em um posto de uma poderosa rainha que atuava como substituta do marido em uma sociedade patriarcal. A potência hitita durou mais 50 anos após a morte de Hattusil III e acabou por volta de 1200 a.C., com as invasões dos povos do mar, seguidas alguns séculos depois pela conquista assíria de toda a região. O que permaneceu do Império Hitita foi o idioma, a forte tradição artística e os hieroglifos. Para os nossos propósitos, porém, também restou a história da transformação do panteão de deuses e deusas, que coincidiu com os desenvolvimentos políticos apresentados antes. Carol F. Justus, que estudou a transformação do panteão hitita por meio da linguística comparativa, observou que as principais imagens de deuses passaram por uma mudança de sexo nesse processo, que ela interpreta como o símbolo das mudanças políticas e sociais dos dois sexos na sociedade hitita. Antes da conquista hitita, os habitantes indo-europeus nativos adoravam um panteão de deuses e deusas liderados por um deus sol, Sauel, e por um deus de tempestade, Diel. Ambas as figuras manifestavam-se de diferentes formas em várias religiões antigas. O deus do sol é caracterizado em toda parte como de ampla visão abrangente. Sua carruagem percorre o céu, puxada por cavalos. O deus da tempestade, sânscrito, Diatos, Pita, grego, Zeus, homérico, Zeu, Pater, latim, Júpiter. O deus tempestade é caracterizado como brilhante, pai procriador, de homens progenitor. Ele é associado ao tempo e ao relâmpago. Habitantes hatitas da região também adoravam uma deusa do sol, Estan, e um deus da tempestade, Taru. Os hititas, sintetizando elementos de ambas as culturas, adoravam um deus do sol, Istanu, que era uma versão revisada da deusa do sol Estan, agora transformada em homem. Esse deus masculino era no Império Neo-Hitita adorado como pai e rei, em hinos que o celebram. Acredita-se a ele o estabelecimento do costume e da lei da terra, sendo ele mencionado como pai e mãe dos oprimidos. Seu epiteto pode muito bem ser uma alusão à origem dele, de uma divindade feminina e uma masculina. Seu reinado divino é comparável ao do sumério Marduk e do assírio Assur, divindades que ascendem à realeza celestial com o estabelecimento de um reinado vigoroso na terra. Em um período hitita posterior, a deusa do sol, Arina, é adorada como rainha. Ela se assemelha à antiga deusa Estan,
associada ao submundo, mas seus símbolos de culto associam-na ao sol. De maneira significativa, a rainha Puduepa, co-soberana com o marido, quando o regime patriarcal foi institucionalizado com firmeza, referia-se a essa deusa como rainha do céu e da terra. Em uma época em que Tavuana era a esposa do rei e não mais incorporava a linhagem real de sucessão, essas mudanças na função da deusa feminina, então aclamada como padroeira e protetora do rei e da rainha, poderia servir para dar legitimidade celestial a uma inversão terrena de poder. Não nos surpreenderá descobrir que, em um período posterior, a deusa do sol, Arina, se torna Hepate, a consorte do deus do sol, que enquanto isso é destronado pelos deuses da tempestade Tezup. A evolução aqui é semelhante ao padrão que observamos em outros lugares, o deus do sol sendo substituído pelo deus da tempestade. Carol Justus define a importância dessa mudança da seguinte maneira: o rei Hitita não controlava de fato a terra Hatita, até assumir a autoridade religiosa da Tavanana, bem como o direito primário do próprio filho à sucessão. Tentativas de incorporar esferas femininas de autoridade foram progressivas. Mudanças no panteão da deusa e do sol estão a rainha para o deus sol, Estanu, o rei, e deste para o rei do céu. O deus da tempestade refletem a absorção gradual de direitos femininos pela estrutura patriarcal. O que sabemos das práticas religiosas no Antigo Oriente Próximo, chega até nós em forma de documentos literários e religiosos preservados em tábuas de argila. Estes são predominantemente o produto do trabalho de escribas sacerdotais associados a vários templos e palácios. Mesmo que consideremos distorções ideológicas e alterações em textos básicos por interesse de uma divindade ou personalidade real específica, devemos entender que o que analisamos aqui são os mitos e textos propagados e aprovados pela elite da sociedade. As versões registradas de mitos e teogonias podem ser gozado de apoio popular generalizado, mas não podemos ter certeza disso. A mudança da deusa-mãe para o deus do trovão pode ser mais prescritiva do que descritiva. Pode nos contar mais sobre o que a classe alta de autoridades reais, burocratas e guerreiros queria que a população acreditasse do que de fato em que a população acreditava. Mesmo dos séculos nos quais estudamos mudanças em direção a figuras de deuses patriarcais, o culto a certas deusas prosperou e se difundiu ainda mais. A grande deusa pode ter sido rebaixada no panteão, mas continuou a ser adorada em suas múltiplas manifestações. Todos os assiriólogos comprovam sua enorme popularidade e a persistência de seu culto em vários aspectos. Em todas as principais cidades do Oriente Próximo, por quase 2000 anos, as antigas deusas-mães absorveram as características de deusas semelhantes em outras regiões, conforme o culto delas era difundido em consequência das conquistas e ocupações territoriais. A egípcia Ísis é um exemplo da difusão e do aspecto sintetizador da adoração à grande deusa. Assim como a mulher do trono, no início ela havia incorporado a realeza sagrada e o conhecimento dos mistérios. Depois se tornou o protótipo de mãe e esposa fiel. Ensinou a seu irmão-marido, Osíris, os segredos da agricultura e restaurou seu corpo desmembrado à vida. No
No período helenístico, ela foi adorada como a Magna Mater do Sudoeste Asiático e do mundo greco-romano. Em outros exemplos, a própria grande deusa foi transformada. No período inicial, seus atributos eram abrangentes: a sexualidade conectada com o nascimento, morte e renascimento, seu poder para o bem e para o mal, para a vida e para a morte, seus aspectos de mãe guerreira, protetora e intercessora perante Deus masculino dominante. Nos períodos finais, suas várias qualidades foram divididas e incorporadas por deusas diferentes. Suas características de beligerância diminuiu, provavelmente tendo sido relegada ao deus masculino, e suas qualidades como curandeira estavam cada vez mais proeminentes. Isso parece refletir certa mudança em conceitos de gênero nas sociedades onde ela era adorada. Seu aspecto erótico foi enfatizado na deusa grega Afrodite e na deusa romana Vênus. Sua qualidade de curandeira e protetora das mulheres no momento do parto foi incorporado pela deusa Milita na Síria e Artemis e Lita e Hera na Grécia. O culto a Aserá em Canaã, que coexistiu durante séculos com o culto a Jeová e é com frequência condenado no Antigo Testamento, pode ter ocorrido por causa da associação da deusa com a proteção durante o parto. Discutir suas muitas propriedades e formas nas quais é adorada exigiria um capítulo à parte. Esculturas como sua imagem e seus símbolos são muito comuns, provando sua popularidade. Muitas delas foram encontradas não apenas em templos, mas também em casas, indicando a posição importante da sua adoração na religião popular. É justificável considerarmos a extraordinária persistência de cultos à fertilidade e a deusas como uma expressão da resistência feminina à predominância de deuses masculinos. Ainda não temos evidências sólidas para comprovar essa especulação, mas é difícil explicar tal persistência de alguma outra maneira. No segundo milênio antes de Cristo, homens e mulheres tinham a mesma relação com as forças misteriosas e aterradoras representadas por deuses e deusas. As distinções de gênero ainda não eram usadas para explicar as causas do mal e o problema da morte. A causa da dor e do sofrimento humano era a tendência do pecado de homens e mulheres e a negligência da relação aos deveres perante aos deuses. E o reino da morte, na crença mesopotâmica, podia ou não ser governado por uma força sobrenatural feminina. As grandes questões filosóficas, quem cria a vida humana e quem fala com Deus, ainda podiam ser respondidas, seres humanos, homens, mulheres. Independentemente de quanto o poder reprodutivo e sexual da mulher fosse degradado e transformado em mercadoria na vida real, a igualdade essencial não poderia ser banida do pensamento nem do sentimento enquanto as deusas vivessem e enquanto acreditassem que elas regiam a vida humana. As mulheres devem ter encontrado a própria imagem nas deusas, assim como os homens, e haviam encontrado nos deuses masculinos. Antes dos deuses, havia uma igualdade observável e essencial entre os seres humanos que deve ter sido irradiada para a vida cotidiana. O poder e o mistério da sacerdotisa eram tão grandes quanto os do sacerdote. Enquanto as mulheres fizeram a meditação entre o humano e o sobrenatural, poderiam realizar funções e papéis diferentes dos homens na sociedade, mas a igualdade essencial como seres humanos permanecia incontestável. Acabei de ler para vocês agora o capítulo 7. Esse bonito aqui, ó.
as deusas. Então, obrigada por me ouvir. E logo mais sairá o próximo capítulo. Curte, compartilha, comenta. Tá? Um cheiro e até a próxima. Tchau!